Pai, nós nos reunimos, todos nós, sob a frondosa árvore do Espiritismo, para nos refrescar nas suas sombras e para nos alimentar dos seus frutos. Frutos estes que foram plantados por Jesus Nazareno e que, cuidado e regado por inúmeros espíritos após ele, hoje dá os frutos que precisamos para reforçar as nossas forças e energias, nos alimentar e assim podermos voltar ao mundo de relação para realizarmos os trabalhos que nos competem. Assim, Pai, rogamos a Tua bênção para que nesta reunião possamos ter as nossas fomes saciadas, as nossas energias renovadas e assim podermos sair melhores do que quando entramos. Que o Pai nos abençoe e que assim seja. As ciências do desenvolvimento humano, elas têm os seus especialistas e as suas autoridades. Essas ciências do desenvolvimento humano, elas desenvolvem um raciocínio, um método e uma explicação para as dores da humanidade. E aí então me refiro à neurociência e à psiquiatria. Ciências estas que vêm desenvolvendo o raciocínio, vêm desenvolvendo recursos e estratégias para que os sofrimentos emocionais, psíquicos, possam ser amenizados em toda a população que procura esses recursos. E estas ciências têm os seus especialistas. No Espiritismo, como Allan Kardec vai tratar e vai explicar e descrever, também tem as suas autoridades, também tem os seus especialistas, ao qual o máximo especialista e a autoridade máxima no Espiritismo é Jesus. Jesus, o Cristo, que encarnou na figura de Jesus Nazareno para deixar as estratégias e os recursos da sua doutrina, para que com a sua prática nós possamos ter também as nossas dores, as nossas dificuldades amenizadas. A neurociência e a psiquiatria têm, como eu falei, as suas autoridades e também tem o seu alvo, que são os sintomas que fazem sofrer por inúmeros mecanismos o indivíduo, trazendo então inúmeras descrições dos mais variados males.
o Espiritismo ele também tem o seu alvo. E como Allan Kardec vai descrevê-lo e explicar, ele tem como objetivo esclarecer quanto à natureza e à origem e também o destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. De forma que, sendo Jesus a sua autoridade máxima, o seu método e o seu alvo diferencia-se da psiquiatria e da neurociência, porque não são o funcionamento e os mecanismos dos sintomas, das dores que impactam no sofrimento do indivíduo, mas sim o seu alvo é o espírito. De modo que a sua doutrina e tudo aquilo que ele deixou como exemplo e de ensinamentos, agora sob a luz da doutrina dos espíritos, vai se dirigir a essa força que nós temos e que anima esse corpo que nós trouxemos até aqui na noite de hoje. Esse espírito que ainda até mesmo dentro do próprio espiritismo ainda se conhece na sua intimidade muito pouco, e as outras autoridades que são os espíritos superiores que ditaram a doutrina dos espíritos, a Allan Kardec, vão asseverar que conhecem ainda pouco sobre a intimidade e o mecanismo do espírito, não da alma e não do corpo, ao qual unicamente conhecia na sua intimidade Jesus. Ele tinha a consciência e a exata noção do que é o espírito dentro de cada um de nós, de forma que toda a sua doutrina se dirige a esse princípio inteligente que nós temos e que reage na alma e que nessa reação da alma influencia e muitas vezes impacta o corpo. E no impacto do corpo é que faz com que nós soframos nas relações com o mundo corporal. E é muitas vezes nesse sofrimento que nós trazemos e que nós vivenciamos nas relações com o mundo corpóreo que nós procuramos, muitas vezes, o psiquiatra, para que com um diagnóstico nós possamos ter, segundo os recursos e as estratégias e os métodos da ciência, nossos sofrimentos amenizados. De forma que, no papel que o Espiritismo tem para a humanidade e para as demais ciências, Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo, enquanto ciência, não vem desmerecer nenhuma das ciências que até então foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas e estão sendo melhoradas. De forma que o Espiritismo não vem desmerecer a psiquiatria, não vem desmerecer a neurociência, mas muito pelo contrário, ele vem trazer um novo ângulo de visão, de forma que se complemente dentro da visão da psiquiatria e da neurociência. Mas onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar que nós, enquanto humanidade, nós trazemos hoje, nas nossas inúmeras dificuldades, sofrimentos e dores que nós estamos passando, que nós já passamos e que trazemos aqui como recorrência, recorrendo o socorro. A humanidade, ela anda dentro de um certo espectro que vai da ansiedade à depressão. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo e é o terceiro mais depressivo do planeta. Relações com o mundo corporal, origem, natureza e também destino dos espíritos. Tudo isso nos faz refletir e tudo isso está encadeado
dos sintomas que muitas vezes nós estamos tendo, do funcionamento que o nosso espírito, lá no fundo da nossa alma, encerrado nesse nosso corpo físico, está querendo manifestar. De forma que, quando o assunto é a depressão, uma das autoridades no campo da psiquiatria, que é o Dr. Neuri Botega, ele vai descrever a depressão como sendo algo muito peculiar. Ele vai trazer que a depressão, ela não é uma tristeza, a depressão não é um desânimo que bate, ela é todo um funcionamento diferente que ocorre no indivíduo, desde produção química, orgânica do corpo, inadequada ou insuficiente, até as capacidades de raciocínio, de tomada de decisão, de autogerenciamento, autocontrole, de forma que ele vai descrevendo como uma autoridade dentro da psiquiatria que a depressão é uma das coisas que mais impactam o funcionamento da pessoa. Ele chega a dizer que muitos dos seus pacientes disseram em consultório que eles preferiam ter um câncer do que ter depressão. Porque o câncer acaba, de uma certa forma. A depressão, para eles, parece não ter fim. De forma que, em outras descrições, ele vai dizer também que as pessoas que têm esse quadro vão descrever a ele que sentem-se mortas e que para elas têm tanto medo da vida quanto medo da morte. Para nós, talvez, para nós, uma parte de nós que já estamos passando por isso, faça sentido, mas para outra parte de nós que não ouviu ou sequer não sabe sobre essa situação da depressão, é um tanto quanto estranho ouvir essa questão, né? Não tem tanto medo da vida quanto medo da morte, enfim, de forma que a pessoa só quer ficar isolada dentro de um quarto escuro. Isso são as questões que são descritas pelos pacientes, relatadas pelas autoridades na psiquiatria, e obviamente a maioria de nós aqui conhece os métodos de tratamento para amenizar esses sofrimentos. E já repetimos aqui, o Espiritismo não vem desmerecer a nenhum deles, mas ele vem trazer um novo ângulo de entendimento, de forma que, como mesmo diz o Evangelho segundo o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, vai trazer os resultados que são esperados. Obviamente dentro de uma faixa de tempo. Então, o que o Espiritismo vem trazer sobre esse ângulo, sobre esse entendimento? Na pergunta de número 132, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos vão responder: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, ou seja, é quando nós encarnamos e temos que passar por aquilo que nós deixamos de fazer no passado, ou que fizemos de uma forma ruim. Então, a expiação seria o processo de eu ter que passar muitas vezes por aquilo que eu fiz os outros passarem, para que na alma eu possa aprender a não fazer mais isso. Basicamente assim, dessa forma. Para outros é uma missão, ou seja, para outros é uma prova. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, ou seja, os altos e os baixos, os sucessos e os fracassos de uma existência corporal. Nisso é que está a expiação.
visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tá, mas o que isso tem a ver com aquilo que você disse em relação à depressão? E o que isso tem a ver em relação às dores que me fizeram vir aqui na noite de hoje? Tem uma outra pergunta que se relaciona muito com essa primeira, e ela é de número 400, onde Allan Kardec vai perguntar para os espíritos a seguinte questão: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E os espíritos vão responder: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. De modo que nós temos, por uma espécie de tema de casa dado por Deus, algumas tarefas e algumas responsabilidades na obra da criação. Só que essa obra da criação, ela é muitas vezes adequada à nossa força. E muitas vezes essa força, ela é usada de forma que ela se esvai, de forma que o espírito começa a se enfraquecer. De modo que essa natureza de relação que o espírito tem com o corpo, constantemente ele aspira pela libertação. Nós podemos entender isso de uma forma consciente, ou nós podemos reagir isso de uma forma inconsciente. Se nós temos e entendemos e aceitamos que nós temos essa consciência de constantemente querermos nos ver libertos, faz um sentido mais rápido. Mas inconscientemente, toda vez que nós buscamos fugir das nossas dificuldades, e fugindo das nossas dificuldades materiais, nós entendemos e sofremos porque nós começamos a perceber que elas vão se multiplicando. Nós não vamos conseguindo resolver. Veja que o que eu estou tentando explicar é que isso é uma reação, é uma atitude interna do espírito, que reflete num comportamento nosso. É aí que eu quero me referir à questão da inconsciência. Das dificuldades, das dores, dos desafios, da rotina, dos relacionamentos, nós muitas vezes reagimos da forma como reagimos, porque a nós inconscientemente não nos agrada estar passando por aquilo que estamos passando. De forma que com isso nós não resolvemos as questões que estamos passando e consequentemente nós acumulamos mais e mais situações. E é por isso que na maioria das vezes, segundo os espíritos vão relatar, nós reencarnamos ainda para viver as mesmas coisas que nós deixamos de viver no passado, e ainda acumulamos mais algumas coisas durante o presente. Não é muito animador isso que você está falando. Eu sei. Não é muito consolador mesmo. De modo que o Cristo veio como autoridade máxima nessa doutrina, veio direto ao ponto para dar a força ao Espírito, para que com essa força, esse suporte, essa energia, a gente consiga a coragem de
seguir adiante nas nossas dificuldades, nas nossas provas e nas nossas expiações. Só que é como o Espírito respondeu na pergunta do número 400, nós não queremos de bom grado. E aquilo que muitas vezes é difícil de nós aceitarmos, é que Deus, todos nós aqui sabemos, daqueles que acreditam, daqueles que aceitam e entendem, sabemos que Deus é bom. Mas nós não conseguimos entender porque muitas vezes, como na resposta de número 132, Ele pode nos impor certas coisas. Não nos agrada muito a ideia de termos algo imposto, porque fisicamente, no mundo de relação, ninguém gosta de ser obrigado a fazer as coisas, muito menos o Espírito. Mas por que nós temos essa atitude de nós não gostarmos de que Deus nos imponha aquilo que nós sabemos, aquilo que nós não entendemos como a questão de experiência, porque nós ainda não entendemos a nossa natureza. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, esquecemos a nossa origem. E nós frequentemente esquecemos e não acreditamos no nosso destino, que não é aqui. E aí é que, com isso, nós temos uma certa forma de resolver as coisas nas relações com o mundo corporal. Mas aonde que isso entra no quadro de depressão? Dentro desse comportamento, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito chamado François de Geneve, também é conhecido como Francisco de Genebra. Ele foi um eclesiástico religioso que viveu na época de 1600. Ele fez uma grande obra intelectual na Igreja Católica, na comunidade eclesiástica. Foi um grande pensador. E ele, se manifestando, deixa uma mensagem no item 25 do capítulo 5, dizendo assim: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Essa pergunta, ela é dentro desse item que eu me referi, e o título é a melancolia. A melancolia é um nome antigo para o que hoje é chamado de depressão. O próprio Dr. Neuri Botega vai se referir dentro da história da depressão como em épocas mais remotas sendo chamada de melancolia. E esse mal, vamos dizer assim, essa condição, essa situação, ela foi já estudada há muito tempo atrás, mesmo pelos gregos, muito antes do próprio Cristo. De forma que o Espírito, na época, vai se referir à depressão como a melancolia, e ele vai iniciar a mensagem com essa pergunta: sabeis, por acaso, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? E ele vai responder a seguinte questão: é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, dentro daquilo que a gente colocou na pergunta número 400, se esgota, ungido ao corpo que lhe serve de prisão, ou seja, ele se esvai na sua força. Por que ele se esvai em sua força? Em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, ele cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão ou abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Temos aí, dentro daquilo que a ciência, a neurociência e a psiquiatria bravamente vem dentro de métodos muito valiosos, trazer as explicações para a depressão.
vem o Espiritismo complementar, explicando dentro de uma questão de princípio fundamental que vai impactar naquilo que hoje em dia quem já passou sabe, né? E vai explicar o porquê que os sintomas são esses. O espírito ele não quer ficar no corpo. Mas, tudo bem, eu que tenho depressão, até posso aceitar, mas eu quero agora ficar no corpo. O que acontece muitas vezes é que isso é um reflexo já automatizado muitas vezes no espírito. E a alma muitas vezes requer de um certo esforço, mas por mais tempo para conseguir reverter esse automatismo. De forma que o espírito que traz a mensagem vai mostrar as seguintes questões de como resistir a isso, né? Como contornar essa situação. Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. E ele vai descrever que são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a busquemos neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Então nós temos os espíritos que estão ao nosso lado. Nós temos os espíritos que insuflam em nós a força para os nossos esforços. E ele vai continuando falando assim: aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E que nós, muitas vezes, por essa questão de não darmos o testemunho da verdade, como disse Jesus, nós não darmos dentro de uma certa faixa de tempo, exercendo a paciência e fazendo um pouquinho que for daquilo que a nossa consciência traz para que nós possamos fazer a cada dia, é que nós continuamos a não dar o testemunho do ensinamento e da imposição que Deus nos colocou para realizarmos a obra que nos compete na criação. Por uma questão de lógica no universo, não vai existir o fruto antes da árvore. Só Deus sabe como isso acontece. Mas dentro de um certo processo existencial e lógico, o fruto só vem depois, em certa estação, vem só depois que a árvore está desenvolvida. E nós, para esse entendimento a respeito de quem nós realmente somos, e enquanto nós realmente não entendermos quem nós realmente somos e o que nós realmente somos, nós, em face das questões, das dificuldades da vida que nos trouxeram na noite de hoje, vamos continuar a querer fugir do nosso corpo. E muitas vezes nós vamos sofrer as consequências disso, e a depressão é uma delas. De forma que nós muitas vezes vamos parecer um balão preso no poste. De forma que o poste é o corpo, como mesmo os espíritos falam. O fio que liga o poste ao balão é a alma, e o balão é o espírito. E os ventos que vão fazer com que o balão balance são as dificuldades. Não é de forma nenhuma fácil passar por aquilo que nós estamos passando. E a depressão, no sintoma daquilo que nos leva a experienciar aquilo que estamos passando, é uma prova disso.
Mas é preciso que nós lembremos que nós temos, como mesmo a mensagem fala, dos Espíritos que Deus nos envia para nos socorrer. Ao Cristo que trouxe a doutrina e que nós temos que buscá-la para que nós... E Ele não vai se preocupar com a forma com que nós busquemos. Ele vai nos socorrer se nós a buscarmos. E nós estamos fazendo isso na noite de hoje. Que nós possamos refletir naquilo que foi trazido pela palavra dos Espíritos e que nós possamos estar com a consciência mais atenta dentro de nós, embora passando pelas angústias emocionais, seja da depressão, seja da ansiedade, seja da aprovação, para que, atentos na nossa consciência, a gente possa entender o momento exato em que o socorro às nossas angústias vai chegar. Que o Pai nos abençoe. Nós vamos à segunda parte dessas nossas tarefas, em que nós vamos reduzir a intensidade da luz, em que nós vamos procurar suavizar os nossos sentidos do corpo físico, para que as habilidades da nossa alma possam predominar, possam se expandir sobre os sentidos do nosso corpo. E assim nós podermos, com a nossa consciência mais expandida, com o nosso corpo mais amansado, todos nós, podemos deixar o nosso espírito falar. E ao nosso espírito falar, e sob as influências destas energias se emancipar. E nesse processo de emancipar a Deus, nosso Pai, no infinito buscar. Nós, encarnados em trânsito doloroso e necessário neste mundo, nos reunimos nas angústias, nas dúvidas e incertezas das tarefas que nós ainda não concluímos, para rogarmos ao infinito do teu amor o acréscimo de misericórdia. Nós, encerrados neste corpo físico, entregamos a ti, Senhor, no coração sufocado, na consciência intoxicada pelas influências do mundo, como filhos de Deus, filhos do Pai, que saíram da casa a ter as experiências, no dizer de Jesus, na história do filho pródigo.
e que por passarem pela fome que houve no mundo, naquele país, no dizer da história, passam pela provação, passam pela necessidade. Recorremos às energias benfazejas que, penetrando nas nossas almas, vão nos centros do nosso raciocínio, nos centros da nossa alma, desfazer as energias da dor, as energias da angústia. E desfazendo essas influências, nós vamos deixar o Espírito, o nosso Espírito, aquele que traz a verdadeira natureza, que sabe da sua origem e do seu destino, agir, reforçar e reharmonizar a nossa alma e o nosso corpo. Para aqueles que têm os olhos de ver, para aqueles que têm os ouvidos de ouvir o dizer de Jesus, as energias, os espíritos, as luzes e as flores vão pairando sobre a egrégora deste lugar. Para todos nós, as nossas energias transmudar. E agora, através do processo de caridade, nós podemos também, de nossa parte, irradiar. E colocar em nossa tela mental a imagem de um irmão, de uma irmã, de um amor, e por que não um desamor, que nós gostaríamos que recebesse estas mesmas energias, e que pudesse ter em si as suas angústias, as suas dores, as suas mágoas dissolvidas, e com as energias brancas e luminosas, a sua alma preenchida, para que eles, assim como nós, possamos ter no nosso espírito e na nossa alma clareado os nossos caminhos, para que, clareados os nossos caminhos, nós possamos ter o sentido de entender a presença dos Espíritos, buscar o Evangelho do Cristo para realizar o nosso espírito nas dificuldades da nossa vida. Em Teu nome nós abrimos e em Teu nome, Pai, nós agora fechamos estes trabalhos no Maria de Nazaré, orando unidos à prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos do mal. Assim seja. Que o Pai nos abençoe. O mestre